Ao cair da tarde, depois de um longo dia ensinando as multidões, Jesus olhou para os seus discípulos e fez um convite simples, mas carregado de propósito. Vamos atravessar para o outro lado do lago. Mesmo cansados, os discípulos confiaram na palavra de Jesus. Eles não sabiam o que encontrariam pelo caminho, mas sabiam em quem estavam confiando. Com cuidado, eles prepararam o barco, organizaram as redes e soltaram as cordas da margem. Jesus entrou no barco e se sentou. Outros barcos também seguiam ao redor, acompanhando aquela travessia silenciosa. O lago estava calmo. O vento era suave. O céu começava a se tingir com as cores do entardecer. Tudo transmitia paz. Nada indicava que algo iria mudar. Mas de repente, o clima começou a se transformar. O céu escureceu rapidamente, como se a noite chegasse antes do tempo. O vento ficou mais forte. As ondas começaram a se levantar e o barco passou a balançar com violência. A água começou a entrar. O perigo agora era visível. O coração dos discípulos se enchia de medo. Eles tentavam controlar o barco, ajustavam as velas, seguravam os remos, mas a tempestade parecia mais forte que eles. Quanto mais lutavam, mais o vento aumentava. As ondas batiam sem piedade. Relâmpagos rasgavam o céu. O barulho era ensurdecedor. O medo tomou conta de todos. Enquanto isso, no fundo do barco, Jesus dormia profundamente, em completa paz, mesmo em meio ao caos. Aquela cena parecia impossível de entender. Como alguém podia dormir em meio a uma tempestade tão grande? Desesperados, os discípulos correram até ele. Com vozes trêmulas, o acordaram e gritaram: Mestre, não te importas que morramos? Estamos prestes a perecer. Então Jesus se levantou. Mesmo com o barco balançando, ele permaneceu firme e sereno. Sem gritar, sem demonstrar medo, Jesus olhou para o vento e para o mar. Com autoridade ele falou: Silêncio, acalme-se. No mesmo instante, o vento cessou. As ondas começaram a diminuir. O mar, que antes rugia, agora se aquietava completamente, como se nunca tivesse havido tempestade. Um grande silêncio tomou conta do lugar. A paz substituiu o caos. O perigo havia passado. Os discípulos olhavam ao redor, tentando entender o que acabara de acontecer. Então Jesus olhou para eles e perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Aquelas palavras tocaram profundamente seus corações. Eles se entreolharam, cheios de temor e admiração. E disseram uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A travessia continuou. O barco seguia agora em águas tranquilas. A tempestade havia passado. Mas a lição jamais seria esquecida. Com Jesus no barco, não importa o tamanho das ondas, não importa a força do vento. Mesmo quando tudo parece fora de controle, ele continua no comando. Se importa que eu pereça, mão suando, alma calada. Se tu tá no barco, a tempestade obedece. Eu descanso na palavra que me veste. Mesmo quando o vento grita mais alto que a fé. Tua voz corta o barulho, tudo quieto, tudo em pé. Se tu tá no barco, a tempestade obedece. Coração que tava em guerra se esquece. Do medo que dizia hoje é o fim, já era. Tu levanta, fala paz e já muda a atmosfera. Já fui onda em volta do peito, quase afogando o que eu creio. Promessa presa na garganta, só questionando teu silêncio. Mas tu levanta devagar, olhar sereno em meio ao caos. Uma pergunta que atravessa, porque esse medo me rasgou por dentro e tal. Se tu tá no barco, a tempestade obedece. Eu descanso na palavra que me veste. Mesmo quando o vento grita
atmosfera.